Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo. Um grande axé, um grande abraço a todos vocês. E hoje nós temos dois assuntos. Primeiro, eu gostaria de falar sobre o Dia do Trabalho, que todo mundo está aí, 1º de maio de 2021. O Dia do Trabalho, todo mundo, a maioria sabe, né? Ele é também o Dia do Trabalhador, representado exatamente por um grande movimento que teve em Chicago, 1886, né? Para que melhorasse as condições de trabalho. Então, na verdade, é dedicada a isso, para que se melhore as condições, é um ganho do próprio trabalhador. Então, a todos vocês, que todos nós que estamos na vida, labutando, lutando, é o dia do nosso trabalho, seja ele qual for, seja o valor, todos eles têm um grande valor. Então a você um excelente dia e que todo dia seja um ótimo dia para que você possa trazer o seu ganha-pão, possa trazer para a sua casa a condição, né, mínima ou máxima de subsistência. Bom, falando isso, eu tenho uma outra coisa também que me pega um pouco, né? Porque quando você trabalha com carta, quando você trabalha com búzios, quando você trabalha com tarô, quando você trabalha com qualquer coisa espiritual, tem uma questão que a gente tem que levar muito em conta, que é a questão do tempo, né? Porque nós temos dois tipos de tempo. Você tem o tempo material, aquele tempo que é contado em minutos, horas, segundo, é contado em meses, presente, passado, futuro. Então, esse tempo é o tempo físico, tá? Então, esse é o tempo de, eu tenho tantos anos de idade, eu faço isso há tanto tempo. Então, ele está ligado ao lado material, ao lado concreto, ao lado contado, né? Contável, né? Que também é um tempo também ilusório, porque o que eu acabei de falar já foi. Então, hoje já o presente já foi o passado e o futuro já estou fazendo ele também, tá? Mas de qualquer forma, é uma ordem cronológica que existe, tá? E uma ordem cronológica também. Tem gente que grava pelo tempo, é inverno, é sol, é outono, verão. O tempo pode ser o tempo histórico, Revolução Francesa, Revolução Napoleão, Revolução egípcia, mesopotâmica, Revolução Brasil, Revolução Industrial. Então, na verdade, então, há vários marcadores, tá, que nós temos dentro do tempo material e que às vezes faz com que a gente confunda quando você começa a trabalhar com o tempo espiritual, porque o tempo material ele é linear, tá? Então você começa, tem meio e fim, tá? O tempo espiritual não, porque o mundo espiritual, o presente, o passado e o futuro, eles estão quase que acontecendo simultaneamente, né? Então, às vezes quando você vai ver uma carta, quando você vai ver o búzio, quando você vai falar com alguém, diz, nossa, né, a pessoa diz, olha, estou vendo, acontecendo. Então, por quê? Porque naquele momento em que você abre o oráculo, vamos colocar assim, abre o oráculo, seja ele qual for, você está entrando em diversas dimensões temporais, tá? Em diversos momentos temporais, que pode ser presente, pode ser passado, pode ser futuro, e eu digo porque isso acontece muitas vezes comigo, já aconteceu várias vezes, e às vezes eu falo, nossa, uma coisa está acontecendo daqui um mês, dali no dia seguinte acontece, ou eu achar que é no dia seguinte, dali 2 anos, um ano acontece. Então, por quê? Porque esse tempo espiritual não é muito do nosso domínio, tá? Ele é um tempo que ele tem regras próprias, ele tem maneiras próprias de atuar. Então, imagine que por exemplo, eu vejo assim, é como se fosse gelatinas, né? Como se fosse cascas de uma cebola, né? Então, quando eu estou falando sobre presente, passado, futuro, tá? Então eu estou cortando aquelas cascas de cebola, mas eu estou olhando ela toda, tá? Então, às vezes, tem muitas coisas que vão acontecer e realmente acontece. Eu tenho cliente há mais de 20 anos, há mais de 30 anos, que 20, 30 anos, né? E que às vezes vem falando, nossa, tudo que o senhor me falou há 20 anos atrás aconteceu, como tinha que acontecer, né? E outras pessoas que às vezes você fala, nossa, mas está acontecendo, você vê acontecendo, mas não vê concretizando, tá? Então, porque muitas vezes também, gente,
Quando você olha para as coisas que estão acontecendo, você pode mudá-las, você pode modificá-las. Então, essa percepção do tempo futuro, essa coisa de você buscar o tempo futuro, normalmente é exatamente para que você possa ver o que você pode mudar para melhor, que você pode mudar melhor para a tua vida, para as pessoas que estão junto de você, tá? E é uma questão tão interessante que até, por exemplo, Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 240 a 243, se não me engano, ele trabalha essa questão dos espíritos poderem ter ou não contato, ir e vir, né? Porque, na verdade, muitos espíritos que desencarnam, eles podem dizer várias coisas, profetizar várias coisas, enquanto outros não podem fazer nada. Então, o mundo espiritual é assim, eu digo, né, que quando eu vejo as entidades sempre dizem, gente, nem todo mundo a gente pode chegar, às vezes a gente tem que pedir licença para abrir uma porta para poder entrar, tá? Então tem entidade que não tem essa coisa de ir atravessando todo quanto é porta, como o filme Ghost, né? Tá? As entidades vão atravessando, não, elas têm um limite delas também. Conforme maior foi a evolução da entidade, mais ela está desligada desse mundo material. Tá? E mais ela tem condições de ir para frente, de ir para trás, de fazer projeções, de buscar o que há de interesse. Então, na verdade, esse tempo das entidades, então eu acho que é importante, porque muitas vezes eu vejo que as pessoas se preocupam, dizem, ai meu Deus, mas será que fulano que morreu está vendo o que eu estou fazendo e tal? As pessoas não têm licença, tá? Os espíritos, não são todos os espíritos que têm licença de ficar depois de morto, né? Entrando na tua vida, sabendo tudo que está acontecendo na tua vida, sabendo o seu passado, seu presente, seu futuro, o que você fez, o que você deixou de fazer, de jeito nenhum, tá? Então, às vezes tem preocupação de filhos, pais, filhos, marido, mulher, sogro, sogra. Você imagina, gente, se todos os espíritos realmente pudessem interagir no tempo, né? Entrar no tempo de outras pessoas, atravessar, ia virar uma verdadeira fofoca espiritual, né? Tá? Então, não é para isso. O mundo espiritual, ele não é para isso. Você adentra, você falar, você ir, olhar o búzio, olhar as cartas, jogar tarô, tá? A função disso é uma função de auxiliar. Então, é permitido a vidência, é permitido que você trabalhe com isso à medida que você possa fazer o bem. Tem gente que faz o mal, é claro que tem. Tem gente que utiliza as informações espirituais para o mal, é claro que tem, tá? Mas aí você tem diversas leis, né? A lei da causa e efeito, a lei do karma, então diversas leis que também vão cobrar dessa pessoa, desse médium, porque todo mundo é médium, né, gente, num grau ou no outro, mas todos nós temos a nossa sensibilidade, né? Então, é lógico, se você utiliza mal essa informação, ela também vai ser te cobrada. Mas vamos voltar para o tempo que eu estava dizendo para vocês. Então, assim, com relação ao tempo espiritual, ele não é um tempo linear, tá, gente? Então não é presente, passado, futuro, não. O tempo espiritual, muita gente, às vezes, é interessante que a gente fala assim, nossa, a pessoa acordou no mundo espiritual, acha que acabou de morrer, já faz 10 anos que ela morreu, faz 5 anos que ela morreu, né? Porque o mundo material é um mundo mais denso, é um mundo mais lento, é um mundo em que as horas são contadas, os minutos são contados, os segundos são contados. Então, não é a mesma coisa no mundo espiritual. O mundo espiritual, tempo, hora, são medidas que não existem, tá? Bom, então, por isso que ele é diferente. Tá? E mesmo quando se fala em dimensões, né? Então eu vejo assim, na verdade o mundo espiritual, ele está numa outra dimensão diferente da nossa. Tem gente que diz que tem 8 dimensões, tem gente que diz que tem 30, tem gente que diz que tem 20, tem gente que diz que tem 54 dimensões, né? Então assim, e cada dimensão, você imagina que vai rarificando, vai ficando, vai tirando um problema a mais. Então, por exemplo, nós hoje aqui, para você olhar por essa parede, você tem que ir ali, dar a volta para ver o que tem do outro lado. Para você olhar lá fora, você tem que abrir uma janela, tá? Uma outra dimensão, você já não precisa abrir a janela, você consegue ver o que tem lá fora. Numa outra ainda, você consegue ver o que tem na rua inteira,
tá? Imagine que você está subindo, né, um elevador, olhando para baixo, então você vai, conforme você vai se distanciando, vai aumentando a proporção do que você pode ver. Tá? No mundo espiritual é a mesma coisa. Conforme a evolução dos espíritos, conforme a evolução do médium também, tá? Então ele tem capacidade de olhar as coisas maior. Então você pode ter aquele que é tipo um microscópio, só vê um pedacinho, tá? Só vê daqui a 5 minutos, tá? Mas você tem aquele que vê também daqui a 5 anos, 50 anos, 20 anos, tá? Então ele vira uma luneta, tá? Então é essa noção de tempo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente vai em busca de uma informação num cartomante ou num búzio, no pai de santo, enfim, tá? E às vezes a gente está com uma coisa do tão imediato, tá? Que esquece de que esse tempo para o mundo espiritual, ele não existe, ele não é contado da mesma forma que nós contamos. Então, eu às vezes até brinco, eu não gosto muito de falar em tempo, tá? As pessoas falam, vai ser daqui a 10 dias, quanto isso vai acontecer? Eu prefiro dizer o que vai acontecer, cautela, o que tem que ser feito, do que o tempo, porque o tempo não nos pertence, nesse caso espiritual, mas não pertence mesmo. Tá? Então, sempre que você for buscar, busque mais o que está acontecendo, o que pode ser mudado. Tá? Nós vamos falar no outro vídeo mais sobre a questão do tempo, né? Porque eu acho muito importante, tá? Porque senão as pessoas elas ficam muito ansiosas, porque às vezes elas vão buscar e mas não está acontecendo. Às vezes a pessoa vai 1, 2, 3 vezes, repete a mesma coisa. Por quê? Porque o tempo não foi dado. Tá? Aquele tempo que precisava para acontecer a coisa ainda não foi dado, ele ainda não materializou. Tá? Então as pessoas se confundem e falam assim, mas você errou, dali chega tanto tempo, acertou. Tá? Mas é por quê? Porque o tempo de um e o tempo do outro são tempos diferentes. Tá? Então, no mundo espiritual, eu acho muito importante, porque muitas vezes as pessoas têm essa coisa, mas todo guia tem que saber de tudo, todo guia tem que dar uma resposta para tudo, tem que saber. Não, nem todos os guias têm condições de transitar no tempo e no espaço. Nem todos os guias têm condições de ir para frente, nem muito para trás. Tem guia que só sabe do dia, tá? Só está ali para dar o passo, para fazer o trabalho dele, enfim, tirar aquelas energias ruins e continuar. Ele não está ali para trabalhar com a questão do próprio tempo. Então, temos que tomar cuidado, porque muitas vezes a nossa ansiedade, a nossa expectativa, tá? Ela acaba influenciando negativamente, porque daí não acontecem as coisas no tempo que nós, terrenos, achando que deve ser, porque nós temos uma medida de tempo e nós queremos que seja naquele tempo, né? A coisa não acontece, a gente já fica achando que deu tudo errado, o guia errou, a carta não está certo, o búzio não está certo. Não é bem aí, tá? Então há um tempo que tem que ser respeitado. E só quero dizer, só para fechar isso de hoje, que é lógico, assim como o búzio, a carta, o ser humano, ele é falível, todas essas oráculos também são, mas por quê? Tá? Porque, como eu disse a vocês, a interpretar o tempo não é qualquer um que pode, tá? E não é qualquer um que consegue. Mas, passando já o nosso tempo, tá? Eu quero desejar a todos uma boa semana, muito axé, e nós vamos falar novamente do tempo na próxima vez. E eu gostaria que vocês, qualquer coisa, me mande pergunta, me mande sugestão, o que você gostaria de falar com José, tá? Estamos aqui para isso. Um grande abraço, muito axé a todos, um bom final de semana.